A origem da queda de Satanás tem sido tema de reflexão para filósofos e teólogos ao longo dos anos. A complexidade envolvida na compreensão da origem e natureza do pecado tem gerado um intenso debate sobre esse assunto. Ao indagarmos sobre qual foi o primeiro pecado já cometido, diferentes ideias podem surgir. Alguns podem remeter à história narrada no livro de Gênesis. Essa história tem início no Jardim do Éden, onde Deus criou Adão e Eva, e lhes proporcionou tudo o que necessitavam. Tanto Adão quanto Eva foram criados em estado de pureza e inocência. Deus concedeu-lhes um único mandamento. Eram livres para comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se inscreva em nosso canal e deixe um comentário falando de onde você nos assiste. Uma vez, a serpente se aproximou de Eva e a tentou a comer o fruto da árvore proibida. É relevante destacar que no livro de Gênesis, a Bíblia não inicia com a explicação das origens do mal, mas sim com a presença do mal já personificado na forma da serpente, conhecida como Lúcifer, o anjo caído. A serpente questionou o mandamento de Deus, insinuando que ele estava ocultando algo bom deles. Seduzida pelas palavras da serpente, Eva comeu o fruto e o deu a Adão, que também comeu. Nesse momento, o pecado entrou no mundo, causando devastação. O relacionamento de Adão e Eva com Deus foi quebrado, resultando em sua expulsão do Jardim do Éden. Pela primeira vez, eles experimentaram vergonha e culpa, enfrentando as duras realidades de um mundo caído. No entanto, é importante mencionar que há um pecado que antecede o pecado de Adão e Eva, o pecado de Lúcifer, o anjo caído, que foi o primeiro pecado a ocorrer em todo o universo. De onde surgiu o primeiro desejo de Satanás pelo mal? Desde os céus até a terra, desde o menor átomo até o organismo vivo mais complexo, tudo foi criado por Deus. No início, a Bíblia nos relata que Deus criou os céus e a terra, trazendo o universo à existência por meio de suas palavras. Todas as estrelas, planetas, galáxias e todas as criaturas que neles habitam foram formadas pelas mãos divinas. A beleza e a diversidade da natureza são testemunhas da criatividade e da majestade do nosso Deus. Além de criar o mundo físico, Deus também deu origem ao mundo espiritual. Todos os anjos, sejam eles querubins ou serafins, foram criados para serem mensageiros de Deus, para servi-lo e glorificá-lo. Inclusive Lúcifer, que se rebelou contra Deus e se tornou Satanás, foi criado por Deus com toda a sua beleza e poder. Deus, sendo a fonte de toda a bondade, beleza e verdade, cria apenas o que está em conformidade com sua natureza, ou seja, coisas que são intrinsecamente boas, belas e verdadeiras. Seja no reino celestial ou na terra, tudo foi originalmente criado por Deus como muito bom. Paulo afirma em 1 Timóteo 4,4, pois tudo o que Deus criou é bom. Além disso, o caráter de Deus é absolutamente puro, sem qualquer vestígio de escuridão ou engano. Em 1 João 1,5 está escrito, Deus é luz, nele não há trevas. Inclusive Lúcifer foi criado por Deus como um anjo inicialmente, com o propósito de servi-lo e honrá-lo. No entanto, algo deu errado ao longo do caminho. A pergunta é, se Lúcifer foi criado por Deus, de onde veio o seu primeiro desejo pelo pecado? Ao examinar a queda da raça humana, podemos atribuir o primeiro desejo pelo pecado à serpente, que seduziu Eva a pecar, e por sua vez, Eva seduziu Adão a pecar. No entanto, a questão permanece sobre a origem exata dos primeiros desejos malignos de Satanás. A verdade é que a Bíblia não especifica de onde surgiram seus desejos malignos. Ao pesquisar sobre o assunto, encontramos várias teorias e opiniões, mas nenhuma delas oferece uma resposta concreta respaldada pela palavra de Deus. Existem pessoas que afirmam que a maldade de Satanás se originou dentro dele mesmo, sem influência externa que o tentasse ou atraísse para o pecado. Defensores desse ponto de vista citam Jesus referindo-se a Lúcifer como o pai da mentira e assassino desde o princípio. No entanto, essa visão não responde à pergunta sobre a origem do desejo maligno de Lúcifer, já que ele foi inicialmente criado como bom por Deus. Ao abordar essa questão, algumas respostas reconhecem a limitação do nosso entendimento. Piper, ao responder a essa pergunta, declara: como Satanás se tornou mal? Eu não sei. Para mim fica claro que aqueles que acreditam na autodeterminação final das criaturas de Deus
como anjos e humanos, também não sabem. Dizer que Satanás tinha livre-arbítrio não é uma explicação para por que ele cometeu seu primeiro pecado. É apenas uma rotulação, não uma explicação. É uma forma de lidar com o mistério, como um ser perfeitamente bom, com uma vontade perfeitamente boa e um coração perfeitamente bom, poderia experimentar algum impulso imperfeito que o levaria a inclinar-se para o pecado? A resposta é que ninguém sabe, incluindo aqueles que afirmam: é o livre-arbítrio. Essa questão permanece como um mistério, sem uma explicação clara. A Bíblia não oferece detalhes sobre como ocorreu. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus é soberano. Isso significa que nada acontece sem o seu plano e desígnio. Tudo o que ocorre neste mundo está inserido em sua grande obra. Embora possa ser difícil compreender, especialmente ao considerarmos a origem do primeiro desejo maligno de Lúcifer e sua inclinação ao pecado, é essencial para nossa compreensão do caráter de Deus. Deus é soberano. Quando afirmamos que Deus é soberano, estamos dizendo que Ele tem total controle sobre tudo o que ocorre neste mundo, incluindo o mundo espiritual. Ele estabelece reis e governantes, e também os depõe. Ele controla o nascer e o pôr do sol, bem como o ciclo da chuva. É importante compreender que, ao afirmarmos que Deus é soberano, não estamos dizendo que Ele é a causa direta de tudo o que acontece. Existem eventos que ocorrem como resultado de nossas próprias ações ou das ações de outros indivíduos. No entanto, mesmo esses eventos estão inseridos no plano de Deus. Deus permite que certas coisas aconteçam e pode usá-las para cumprir seus propósitos. É importante compreender que apenas porque Deus permite algo, não significa que Ele o aprove ou apoie. Ele permite, mas não causa o mal. Podemos observar isso na história da queda de Satanás e no plano redentor que Deus estabeleceu em resposta a essa queda, a qual foi resultado da própria rebelião de Satanás. No entanto, Deus utilizou esse acontecimento para realizar seu plano de redenção da humanidade. No entanto, não conhecemos a origem exata do primeiro desejo de Satanás de pecar e se rebelar contra Deus. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre isso, e é um tópico que pode levar a debates e especulações. No entanto, existem 2 versículos bíblicos que, embora não respondam diretamente a essa pergunta, trazem conforto diante da nossa limitação em compreender plenamente tais mistérios. O primeiro versículo é Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Essa passagem nos lembra que há mistérios que somente Deus conhece. Como o Criador do universo, Deus tem um conhecimento e entendimento além da nossa compreensão humana. Embora possamos não ter todas as respostas sobre a origem do desejo maligno de Satanás, podemos encontrar conforto ao confiar que Deus é o detentor de todo o conhecimento e sabedoria. Ele nos revelou aquilo que precisamos saber para vivermos de acordo com sua vontade, e devemos nos concentrar em cumprir suas palavras e ensinamentos revelados. Podemos questionar por que certas coisas ocorrem em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. No entanto, é importante reconhecer que Deus escolheu manter certos segredos de nós, e isso está tudo bem. Como seres humanos, devemos compreender que Deus tem o direito de ter segredos, pois Ele é Deus. Seus caminhos e pensamentos são muito mais elevados que os nossos. Há coisas que Ele escolhe revelar para nós, enquanto outras permanecem ocultas. Um exemplo disso está em Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esses versículos nos desafiam a compreender plenamente a grandeza, o mistério e a majestade de Deus. Como seres humanos limitados, podemos ter dificuldade em entender a plenitude de Deus. Portanto, devemos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que não compreendamos totalmente suas ações e propósitos. Devemos humildemente reconhecer a grandeza de Deus e aceitar que há mistérios que estão além da nossa compreensão. Em vez de nos apegarmos às respostas que não temos, devemos confiar na sabedoria e soberania de Deus.
É verdade que muitas vezes temos dificuldade em aceitar que Deus está em um nível totalmente diferente de nós. Queremos reduzi-lo a uma compreensão limitada, como se ele fosse apenas um ser humano exaltado. No entanto, essa visão está errada. Deus transcende nossa compreensão. Ele conhece coisas que estão além do nosso conhecimento. Como podemos esperar entender plenamente um ser que existe desde a eternidade? Como podemos esperar compreender completamente um ser que não tem início nem fim? Como podemos esperar compreender um ser cuja natureza está envolta em mistério além da nossa mente limitada? Como podemos esperar compreender um ser que nenhum ser humano jamais viu em toda a sua glória? Deus é infinito em sua grandeza, retidão e majestade. Ele vive em uma dimensão além do nosso alcance. No entanto, apesar de nossa limitação, Deus nos revelou partes de sua natureza e propósito por meio de sua palavra e de sua criação. Podemos conhecer e experimentar o amor, a misericórdia e a graça de Deus, mas ainda assim, não podemos compreender completamente a plenitude de quem Ele é. Expresso tudo isso para retornar a este ponto simples. Há conhecimentos que são do domínio exclusivo de Deus, que não estão presentes na Bíblia e que nós, como seres humanos, não compreendemos. Mesmo se Deus decidisse revelar essas coisas através da Bíblia, estaríamos limitados pela nossa compreensão humana para compreendê-las plenamente. Pessoalmente, quando finalmente me encontrar com meu Senhor e meu Deus, tenho uma lista completa de perguntas que gostaria de fazer a Ele. 2 delas são: primeiramente, gostaria de saber a origem do primeiro desejo de Satanás pelo mal. A segunda pergunta que pretendo fazer a Deus é: o que você fez, Deus, antes de criar os céus, a terra e todos os anjos? Se pararmos para refletir sobre isso, é uma pergunta extraordinária. Porque Deus existiu na eternidade passada, antes mesmo da existência de qualquer anjo. Deus sempre existiu na eternidade passada, então o que Ele fez durante esse período? Quais perguntas você fará a Deus quando chegar ao céu?